Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Em instantes iniciaremos a live do Corpo Freudiano sobre topologia. Por enquanto estaremos executando a animação introdutória.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de apresentar o trabalho que vai ser realizado. Eu aqui sou Luiz Carlos Petri, psicanalista e topólogo, membro do Corpo Freudiano de São Paulo. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que vêm a esta live sobre topologia, na qual o objeto de trabalho será a topologia da pulsão e do objeto, encaminhando para o seminário de leitura do psicanalista Mário Eduardo Pereira, do Corpo Freudiano. Inicialmente, eu irei apresentar para vocês a minha organização, os meus itens de trabalho que eu coloquei aqui também escritos. Eu vou fazer uma pequena introdução, que eu já estou começando. Então eu irei para o segundo tópico, que é Visitando Freud. E nesse segundo tópico eu me encaminharei para uma abordagem topológica bidimensional do esquema do pente de Freud. Após isso, eu mostrarei a linha de continuidade que existe nesse esquema e também, depois, passarei para o quinto ponto, no qual eu tratarei da linha helicoidal que é capaz de percorrer esse circuito e farei algumas considerações. A partir daí, eu construirei um toro e irei me encontrar com vocês no tópico 6, um centro do toro, para finalmente chegar a relacionar ao mesmo tempo a linha da pulsão e o objeto, relacionando aquilo que Freud fala também como importante na linguagem e na questão da demanda, colocada por ele inicialmente por Freud como um conceito que é pulsão, a partir desta obra fundamental que vocês podem ver o título invertido. Então vamos começar. Inicialmente, então, eu vou ir para a introdução e vou comentar a animação de introdução para vocês. Vamos lá. Nós começamos hoje oferecendo uma animação, na qual eu vou diminuir agora o volume dela para poder falar aqui no estúdio. E vocês veem De Rerum Natura A, que é o título que Lacan deu para o seminário 13, que seria de trabalhar o objeto A. Então eu fiz uma formalização topológica desse processo nessa animação de promoção da live que nós estamos tendo agora, e aí temos objeto A e pulsão, uma introdução. Então, a topologia pensa o espaço, e a nossa amiga está aí mostrando que ela também, como todo mundo que envolve ela, é um espaço. São espaços que coabitam, dinâmicos e multívocos. E eles mostram que o ser do objeto da topologia é o espaço. E as superfícies que compõem e delimitam os espaços, elas são dinâmicas e se transformam de forma que mostram modalidades do ser do sujeito, ou como diria Heidegger, do Dasein, o ser aí, a todo tempo. Ora, a topologia ela vai se preocupar com a observação, análise e levantamento de propriedades significativas do espaço. Seja ele um espaço abstrato, onde estão as figuras topológicas que são eidético-transcendentais, que só existem na nossa ideia e que são formuladas mentalmente, são descobertas por pesquisas de topólogos, e também os espaços, aqueles que são os espaços da vida cotidiana, o espaço da vida,
a Lebensraum. Todas essas transformações nesses espaços são entendidas como movimentos das superfícies que envolvem esses espaços e que seguem um movimento que nós chamamos na topologia de movimento vetorial. Ora, apresento aqui uma representação de uma superfície que está se movimentando tanto num sentido e voltando no sentido contrário, mostrando que os seus vetores podem, em dados momentos, se inverterem e, assim, se modificarem. Então, mesmo essas superfícies que têm uma tendência a serem mais líquidas, como a água, elas também identificam vetores, aos quais muitas vezes nós não conseguimos perceber de modo claro. Ou seja, quando falamos em vetor, falamos em movimento. Quando falamos em movimento, nós falamos em deslocamento, que é um dos grandes mestres do inconsciente, segundo Freud, e que está caracterizado na interpretação dos sonhos no seu capítulo 6, no trabalho do sonho. E esse vetor de deslocamento, junto com o de condensação, vai produzir no sujeito humano, que é o sujeito do inconsciente, uma estrutura reticular formada por vetores, nos quais a comunicação, a transmissão, a Übertragung, a transferência entre eles, vai se dar continuamente. Agora mostro para vocês uma navegação dentro de um toro construído que é do tipo helicoidal, ou seja, ele é como se fosse uma mola contínua que seguisse um caminho infinito e se encontra a si mesmo. E esse vermelho, vocês podem ver um mesmo tipo de toro helicoidal, só que ele tem uma característica moebiana, que nós chamamos na topologia como twisted toro, uma palavra em inglês, um toro torcido, que tem uma torção moebiana. Bom, então agora eu retorno à presença de vocês e gostaria de colocar que nós iremos realizar um trabalho, ainda que incompleto, mas que tentará aproximar alguns aspectos importantes da topologia, utilizando esses recursos tridimensionais, digitais, computacionais, para poder levar a cabo a nossa tarefa. Então, Freud, já no capítulo 2 da interpretação dos sonhos, comentava que o fato era de que no processo analítico, perseguindo a cadeia associativa, ele percebia que todos os sonhos, qualquer sonho, tinha de certo modo uma fonte inesgotável de material que poderia vir sempre à tona e ser falado e ser trazido para o campo da representação, ou como diz Freud naquele momento, atravessando a segunda instância e chegando na consciência. Ora, nesse sentido, o Freud vai dizer que o sonho tem um umbigo, um buraco, um role, um lugar no qual nós começamos a circundar na associação e não conseguimos mais chegar até o seu centro, mas sempre estaremos produzindo novas e novas e novas e contínuas associações. Em função disso, baseado na psicologia dos processos oníricos, eu vou trazer uma referência muito importante para que vocês possam me acompanhar e que corresponde ao item 3, que é o pente. O esquema do pente, o famoso esquema do pente, onde Freud irá organizar a relação entre
percepção e motricidade, entre percepção física externa dos estímulos exteriores ou interna, psíquica, somática, intrapsíquica, e a sua estrutura eferente que chega até a consciência ou então até a esfera motora. Ora, esse fenômeno é muito importante. Essa descrição de Freud, ela tem uma característica de organização dentro de uma geometria euclidiana, kantiana, newtoniana. E ela é extremamente poderosa, e eu irei desdobrá-la para mostrar para vocês algumas possibilidades de extrapolação, que é um conceito que na topologia nós utilizamos quando tomamos uma determinada ideia, a desenvolvemos e trabalhamos as suas consequências e possibilidades topológicas. Então, vou partir para a minha primeira estrutura. Então, vocês me veem aqui agora menor e meu robô está desenhando o esquema do pente. Temos o vetor aferente, a percepção, nós temos a construção das representações ou dos traços mnêmicos, como você quiser colocá-los. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, N representações ou traços mnêmicos. E então a chegada até o esquema da motricidade e a linha eferente. E aqui nós temos Freud abaixo, desenhando o terceiro vetor. Olha só que interessante. O Freud, mesmo não tendo estudado topologia matemática na época, ele irá desenvolver toda uma reflexão que tem as bases necessárias para a reflexão topológica. Isso é muito interessante. Aquela linha que vocês viram aqui, então eu vou agora passar de novo a animação para vocês, né? Vocês podem vê-la de novo. Né? Sistema das representações, R1, R2, até Rn. Então, representações, traços mnêmicos e o vetor eferente. Então, a própria fisiologia utiliza por Fechner esses conceitos, da onde Freud vai se basear para falar do conceito de outro espaço ou outra cena. E aí o vetor final que unifica ambos. Vou passar então para a terceira animação, na qual eu gostaria de mostrar para vocês esse... Opa, eu vou aqui, ó. Então, eu substituo nessa o processo todo do desenho por uma linha de continuidade que me dá condições de poder olhar mais de perto o que acontece quando Freud diz que de percepção chegamos à motricidade e de motricidade retornamos à percepção. Ora, isso é muito interessante porque, na realidade, um estímulo motor, seja ele interno, físico, seja ele de movimento durante o sonho, ou seja ele de fala durante o sonho, volta para o sujeito como percepção e então passa de novo numa associação de ligação com as associações ou representações inconscientes da primeira instância. E nesse processo todo, o tempo todo nós temos o deslocamento formando ele uma linha que na realidade
é uma linha de continuidade. Né? Aqui eu tenho um fio e eu vou juntá-lo, né? Novamente. Então, de percepção à motricidade e o retorno. Essa é a perspectiva de uma das possíveis extrapolações do trabalho de Freud. O que eu vou fazer agora é dar continuidade a ele e acrescentar mais um elemento dessa extrapolação, que é um percurso que vocês vão ver. Eu tenho a construção dessa linha, mas ela segue todo o campo da percepção, vai para a motricidade e volta. E o que acontece? Ela se transforma e ela vai se unificar. E ela vai construir, então, uma estrutura topológica que nós chamamos de, atenção, suspense, chamamos de um toro. E eis aí a passagem da estrutura de representação em Freud pela via da Traumdeutung para as primeiras e mais importantes e definitivas reflexões topológicas que vão estar no próprio Lacan. Aí você vai me perguntar o seguinte: ah, mas então o psiquismo é uma estrutura tórica? Sim. Para a topologia, este é um modelo de reflexão muito importante que mostra a continuidade das representações encaminhando-se umas às outras. Antes de passar para o meu próximo item, que vocês podem ver aqui, que é um centro do toro, nessa minha rápida apresentação, eu gostaria de colocar algumas observações. Quando nós temos a formação dessa estrutura, que é formada por um circuito helicoidal e que percorre o seu campo de representação, e eu não preciso lembrar que Freud fala da importância e da aparição nos sonhos dos restos diurnos, das sensações fisiológicas e assim por diante. Então, se eu tenho aqui, nesta ponta desse dedo aqui, representação, e nessa consciência, de certo modo, quando eu desperto, eu posso ter a junção entre os dois. Agora, não somente quando eu estou desperto, quando eu estou na vigília e lembro do meu sonho, mas o tempo todo a passagem entre percepção e motricidade vai estar presente na vida anímica do sujeito humano. Nós estamos aqui falando dos sujeitos humanos. Eu vou passar para a minha próxima animação, onde eu vou apresentar um centro do toro para vocês nessa reflexão. E aí, então, eu terei algumas outras coisas a considerar. Então, vamos lá para a próxima animação. Então, aqui nós temos o toro apresentado. Vocês veem em amarelo um circuito da pulsão passando pelas representações, né, pelos traços nêmicos, e em azul eu tenho uma linha de continuidade que vai sendo construída a cada momento que esse circuito vai se desenvolvendo. Ainda que isso dê uma ideia temporal, porque eu estou aqui construindo geneticamente para mostrar como se dá esse processo, nós devemos desconsiderar o seu elemento temporal, porque ele se dá
todo ele ao mesmo instante, integralmente, sem a categoria do tempo, como o colocou Freud. E interessante que no centro eu coloquei uma letra A, que é a letra que corresponde ao objeto que Lacan vai trabalhar, que é esse objeto que vai estar justamente na interpretação dos sonhos, em uma das extrapolações possíveis, no centro do buraco do umbigo do sonho. Acontece que nós representamos, dentro da topologia psicanalítica, esse objeto que é circundado pela pulsão, e aí vocês veem que o campo azul é circundado, e ele não consegue ser envolvido, mas ele é delimitado pelo circuito da pulsão em laranja. Ele vai delimitar um objeto em potencial, mas que não pode ser capturado, que não pode ser apreendido, não pode ser indicado, a não ser tangencialmente pelos pontos do circuito da pulsão que estão mais próximos do centro do buraco do toro. E é por isso que eu coloquei para vocês aí justamente aquele circuito em azul que mostra para vocês que eles tocam apenas um fragmento do circuito da pulsão, que seriam aqueles pontos topológicos que representam determinadas pulsões que se aproximam o máximo possível do objeto que irá surgir como índice no centro desse toro. É interessante porque nós dizemos o ser humano passa a vida inteira buscando, mas jamais encontrando formalmente. Exatamente. Lacan tem no Seminário 2 uma expressão muito bonita, onde ele vai tangenciar este elemento. Ele irá fazer uma tangente que vai passar ao largo dessa questão. Na verdade, a tangente dele é por aqui, né? Ele vai dizer: apontamos para sujeitos verdadeiros e temos de nos contentar com sombras. Se a mãe é, na realidade, esse objeto ao qual nós perdemos na vivência lactente e que jamais recuperaremos, jamais iremos recuperar, no futuro de nossa vida, que ainda não existe, encontraremos objetos que poderão fazer a suplência do objeto que está perdido na vida do sujeito, mas que poderá fazer com que a pulsão continue circulando e realizando aquilo que topologicamente nós chamamos o movimento, ou seja, o deslocamento da pulsão através das representações mnêmicas. Eu vou agora passar para a minha sétima e última animação e vou comentar ela para vocês, né? Que é onde nós vamos fazer a integração com o capítulo 6º dessa obra de Freud, aonde Freud vai falar não só de deslocamento e pulsão, mas também do Darstellungsmittel, dos recursos figurativos do inconsciente e a sua produção na vida psíquica, os quais Freud muito claramente designa como sendo de vários elementos, sendo formado originalmente por imagem,
mas que possuem características, em primeiro lugar, linguísticas, ou seja, da linguagem humana, e em segundo lugar, características lógicas. Então vamos lá, vamos ver essa animação. Então, aqui nós temos o nosso toro com os circuitos da pulsão colocados. E aquele circuito que eu mostrei para vocês em azul sendo construído, mas agora de outra forma. Agora eu tenho o objeto A, esse objeto perdido, sendo construído, e um outro circuito em azul sendo helicoidalmente construído e completado. O circuito em azul agora vai começar a se desfazer progressivamente do mesmo modo como ele se construiu. Eu fiz isso para dar a ideia de movimento do circuito. Mas o que seria esse circuito azul que eu desenhei aqui nesta animação e que na realidade vai fazer a tangência com todos os pontos da demanda desse sujeito que ali está, ou seja, da pulsão, o mais próximo possíveis do buraco, ou seja, desse objeto que é inatingível. Esse circuito helicoidal é o que nós chamamos de o circuito do outro, que para Lacan é chamado, neste momento do trabalho dele, de o outro real. Quem é o outro real para Lacan? A mãe, no estágio do desenvolvimento do sujeito na formação do Édipo, no qual nós temos principalmente a travessia do estágio do espelho, ou seja, na formação intersubjetiva do narcisismo primário, do eu e da constituição e aquisição da linguagem. Este outro, que é desenhado em azul helicoidalmente, ele é, na realidade, um circuito de linguagem e não é um aspecto material. Por isso que ele não está completado aí com a sua característica de espessor, de consistência do toro. Ora, e ele, como sendo um fenômeno de linguagem, ele jamais vai poder indicar, designar materialmente o objeto, mas somente circundá-lo. Então, eu usei até agora 30 minutos da fala para apresentar algumas pequeninas coisas na área da topologia não tão bem colocadas, porque você sabe, a gente fica também um pouco apreensivo com essa coisa de lives, né? Pesquisadores como eu, né? Mas então eu gostaria agora de, retomando com vocês, passar para as questões, porque certamente nós teremos muitas questões importantes. Enquanto isso, eu vou passar uma animação que eu fiz com um orientando meu no mestrado na PUC, que era para um evento em Lacan, e agora nós vamos poder usar ela novamente. Então, fiz ela junto com o Felipe Blanco, né, que talvez esteja assistindo esta live aqui. Então, vamos lá. Então, agora eu vou pegar as questões. A nossa equipe de trabalho, pessoal, é composta pela Amanda Riso, pelo Gustavo Florencio, pelo nosso querido Mário Pereira, que dá o seminário de leitura no Corpo Freudiano. Então, eu vou receber deles as perguntas e vocês podem colocar elas aí no feed de notícias que eu vou respondê-las. Inicialmente, as perguntas relacionadas com a questão da pulsão e do objeto A no toro.
Posteriormente, eu deixarei as outras questões mais avançadas, se aquelas vierem, para a segunda parte. Enquanto isso, eu vou retomar a animação inicial. Bom, agradeço a todos vocês a gentileza de estarem participando. Eu devo dizer que não sabia se a live iria rolar, porque entre a última vez que eu fiz para o pessoal do corpo um trabalho com o sistema que eu tenho aqui no meu estúdio de topologia, um sistema digital que permite que a gente possa entrar com animações, com a pessoa, com colegas, etc. A interface do Facebook se alterou. Na realidade, ela ficou melhor, é a minha análise, mas eu não tinha certeza se ela ia corresponder adequadamente. E o que vocês podem ver, o que eu acho que é muito interessante, é que nós temos a possibilidade de ativar o sistema de legendas, que foi o que eu fiz para facilitar o trabalho, né? Então agora nós temos aqui uma pergunta do psicanalista sênior do corpo freudiano, que é o Alan Meyer. Eu gosto muito dele, do Alan, porque ele é um exímio leitor de Shakespeare e tem muito conhecimento. Ele vem da IPA, ele também é da IPA, que nos ajuda a pensar uma série de questões. A questão que ela coloca é o seguinte: Petri, nessa apresentação, a sexualidade está no circuito helicoidal da pulsão ou ela ocupa a totalidade da animação? Nossa, que coisa maravilhosa! Do ponto de vista topológico, a erótica é corporal e o toro se constitui num corpo. Ali eu fiz uma representação, e eu vou rotar ela de novo para você,
para poder falar sobre isso, eu fiz uma representação helicoidal. Essa representação helicoidal nos diz que há movimento, sendo freudiano, de energia psíquica erótica ao longo do processo de toda a superfície do toro, que representaria a superfície corporal de um sujeito. Isso é possível, é plausível, porque Freud vai nos dizer que o eu é a projeção na superfície e da superfície. Isso no seu texto, O Eu e o Isso. Ora, isso é muito interessante porque nos permite observar esse traçado topológico não como uma grelha, mas sim como o indicativo de um movimento da própria superfície e da energia psíquica percorrendo ela. Por exemplo, se eu encosto na minha face, eu sinto algo. Eu tenho essa percepção que vai me produzir representações. Mas se, por exemplo, a minha amada encosta na minha face, a mulher do meu desejo, o modo de ser da excitação representativa na minha superfície facial será diverso. E será diverso daquele movimento erótico de sensação que eu tinha quando a minha mãe, a minha avó, o meu pai, o meu avô tocavam no meu rosto ou passavam a mão na minha cabeça quando eu estava na cama para dormir. Em todos esses movimentos, nós temos presente aquilo que é a erótica física corporal no corpo. Então, a topologia, ela tem um modo de trabalho, que é um modo de trabalho analítico, como Freud, e sistemático. Quando vocês veem esse circuito helicoidal percorrendo, ali ele está aberto assim para que vocês possam entender o movimento que há na superfície. Entretanto, o ideal seria nós construirmos ele completamente compacto. Ou seja, é uma representação. Eu espero que isso tenha ajudado, Alan. Mas muito boa essa questão. Então, tenho aqui uma outra. Emeline Costa, a colega. Então, a pulsão tira o objeto e o amor tenta por um objeto. A pulsão, como Freud diz, ela está nas fronteiras entre o somático e o psíquico, e ela faz borda, por isso que ela está nas fronteiras. Ela faz fronteira aquilo que seria o que nós indicamos como o impossível de ser apreendido globalmente, nem localmente. A pulsão, ela circunda o campo possível do objeto, tomando como referência para a sua possibilidade de trânsito de energia psíquica aqueles pontos que são pontos espelhos possíveis do objeto, mas nunca podendo refletir eles, o objeto, a não ser de forma distorcida. Quando Freud vai falar da identificação histérica, em um dos momentos, quando uma menina vem no internato
de um encontro amoroso e tem um acesso histérico, de espasmo, de prazer, as demais se solidarizam com esse. Como elas não têm nem essa possibilidade da colega, nem a impossibilidade de apreensão total que a colega teve, elas se identificam, elas mimetizam esse processo, mas o fazem porque elas, do ponto de vista da representação psíquica inconsciente, dos traços mnêmicos, maleáveis, flexíveis, sabem que ali o objeto do desejo pode ser circundado. A Amanda Riso coloca uma pergunta. Petri, uma das dificuldades de se compreender a topologia psicanalítica muitas vezes gira em torno da complexidade em fazer relação com a prática clínica. Você poderia dar algum exemplo ou vivência clínica que pudesse aproximar os dois campos? Sim, existem inúmeros exemplos. Eu vou tomar um gole d'água, pessoal. Quando eu falei o exemplo de Freud, eu tenho dois sujeitos. Se a representação psíquica de um sujeito vai aqui ir no sentido da direita, ó, estão vendo? Estou construindo. E esse sujeito se identificar, certo? Ele vai construir uma identificação. Eu vou pegar a mesma cor, no qual eu também vou ter uma identificação, ou seja, um movimento pulsional acompanhando o movimento pulsional do outro. Então, nós vamos... eu vou pegar esse aqui e passar aqui. Ambos foram acompanhando um do outro, não é? Eles começaram aqui embaixo e subiram. Mas acontece que quando eles chegam em cima, eles andam com vetores contrários. E essa possibilidade que faz com que uma pessoa possa se identificar com a outra. Ela não vai conseguir estar andando o tempo todo no mesmo caminho da pulsão vetorial, ou seja, no vetor da pulsão, que é outra pessoa. Mas o ponto no qual elas se engatam é o mesmo, aonde eu mostrei aqui. E aí, então, uma vai seguir um vetor. Aqui eu falei inicialmente à direita, e o outro depois vai seguir à esquerda. Ora, o exemplo mais fácil de ser aprendido na vida psíquica, ainda que hoje esteja tão em moda os tais buracos negros, né, por causa da famosa série Dark, é o fenômeno da torção, quando as coisas acabam virando de ponta cabeça na vida das pessoas. A Verneinung de Freud, a negativa, segundo alguns, ou a denegação, segundo outros, é quando um sujeito diz: não é a minha mãe. Esse aqui é uma fita, um pedaço de papel para limpar o nariz que eu peguei e dobrei ele, né? Então aqui nós temos
dois vetores que seguem a mesma direção. Quando ele diz não é a minha mãe, e nós juntamos as pontas, a gente vê que eu posso partir do não é a minha mãe para o é a minha mãe. Essa é uma das correlações que se pode fazer. Então, sempre quando uma pessoa na clínica está produzindo uma Verneinung, ou seja, como resistência, ela está justamente num ponto onde ela fez no inconsciente, em função da resistência, da censura, uma torção e transformou o sim no não. O Caon, essa vai ser dura, eu acho. Aquilo que na gramática se chama de genitivo subjetivo, exemplo, o conhecimento de Freud, pode ilustrar esse caminho que mostras-te ao vivo topologicamente com tuas animações? Sim. Sim, eu estou trabalhando agora nesse processo de construir a topologia de primeira ordem, como eu chamaria, dos processos psíquicos trabalhados por Freud, desde estudos sobre histeria até os xistes e suas relações com o inconsciente. Eu estou trabalhando num curso agora que eu vou fazer sobre a interpretação dos sonhos, um curso completo, e eu vou, nesse curso, com vídeos interativos e outras coisas, animações, muitas animações, mostrar como se dá não só esse caminho do pensamento, do conhecimento, da construção do conhecimento em Freud, mas também como se dá essa topologia que ele trabalha, valorizando aquilo que Freud fez nos seus trabalhos, que são os traçados, que são sempre muito maravilhosos e perfeitos. Eu vou mostrar, por exemplo, que quando Freud está desenvolvendo várias coisas, como o esquema do pente, no projeto, no eu isso, ele está par e passo com o conhecimento de Euclides e todos os seus pressupostos e postulados, e seguindo uma geometria que é kantiano-newtoniana, e que é possível se partir dela numa transformação para uma topologia de segunda ordem, que é a topologia não euclidiana, ou melhor, dizendo mais corretamente, pós-euclidiana. E eu já fiz isso para você, meu querido amigo e mestre Caon, mostrando essa correlação em alguns pontos, né? Tá, muito obrigado pela questão, Caon. Saudades. A Juliane Oliveira. Boa noite, Luiz. Como poderíamos pensar topologicamente em uma foraclusão do furo, como diz Laurent a respeito do autismo? Já não é mais Lacan. Já é um desenvolvimento pós-lacaniano. O Mark Darman foi muito feliz quando ele, no seu livro de topologia e outros, consegue explicar que tanto o trabalho de Nasio, que é maravilhoso e que foi estimulado por Lacan, a criança magnífica da psicanálise, os olhos de Laura, etc., o Lacan motivou muito a Nasio que continuasse esse desenvolvimento, que era uma possibilidade de uma foraclusão do objeto, ou seja, do objeto A para os lacanianos e do objeto causa do desejo para os freudianos. Assim como também a hipótese sobre o fantasma do Caligares, bem como esses trabalhos do Laurent, seriam trabalhos pós-lacanianos, né? Eu estou trabalhando o Lacan. Eu não cheguei na parte dos
lacanianos. Eu conheço o trabalho deles, mas uma demonstração e uma verificação topológica desses aspectos, e o primeiro seria o Násio, que eu vou fazer no meu curso extensivo de topologia com a turma que está agora no segundo período e está começando a entrar no seminário 12, vendo as topologias dele. Eu vou ir até o 26, lá eu vou mostrar o que o Násio fez e o que o Lacan estimulou como possibilidades, né? Agora, nós não temos em Lacan a topologia do furo. A palavra furo, para os lacanianos, é muito cara. Os topólogos não usam furo. Os topólogos falam em buraco. O buraco, ele lá está e ele é cooriginário à superfície. Um furo é algo intencional. Por exemplo, se eu pego uma furadeira, eu posso vir a fazer um furo na parede. E ele tem uma intencionalidade volitiva da consciência. Enquanto que o buraco, ele é constituinte do espaço topológico. Porque o buraco, em sua natureza originária, ele é o próprio espaço. Então o espaço em si mesmo, ele não pode ser foracluído, né? O que pode ser foracluído, ou seja, pré-cluído, foracluído, retirado antes da possibilidade da entrada do simbólico, em Lacan é algo que se chama significante. É o significante de uma falta no campo do outro, que é uma estrutura-chave fundamental, responsável por toda a permutação linguística e que Freud vai tratar no capítulo 6º da Traumdeut, quando vai falar da relação entre a letra A separada da letra O, ou seja, então a A faz parte de uma palavra anterior e a O faz parte de uma palavra posterior. Casa oblíqua, daquele sonho rebu que Freud fala no capítulo 4. Né? É um significante. Esse estruturador lógico, ele é foracluído na psicose para Lacan. Né? Então eu vou ficar te devendo essa, tá? Desculpa. Mas a gente pode conversar, talvez, futuramente. Na Via Patucci, o objeto A, objeto causa do desejo, qual relação teria com o objeto da pulsão? Será possível fazer essa distinção ou se trata do mesmo objeto? Então, se nós estivermos tratando de objetos diferentes, nós teremos que ter duas teorias. Se trata de um mesmo objeto. Entretanto, o que acontece que a partir do trabalho de releitura de Lacan em Freud, esse objeto da pulsão, ele é compreendido como um objeto, e o Lacan vai usar um termo da lógica do filósofo e matemático e lógico alemão Gottlob Frege, né, dos fundamentos da aritmética, mas mais da Grundbegriff, da escritura dos conceitos, traduzindo para o português, que Frege vai dizer que esse lugar aonde a letra A é colocada é um lugar insaturado. Hoje é possível mais facilmente explicar isso. Nós sabemos que nós temos as manteigas saturadas e as manteigas insaturadas. As manteigas saturadas, elas estão cheias de moléculas que são artificiais e que fazem mal para a saúde. E as insaturadas estão com os espaços entre as suas moléculas livres para circular. Um objeto insaturado é um conceito que diz que há um lugar vazio no qual alguma coisa
pode vir a ocupar este lugar provisoriamente. E esse é o objeto da pulsão. E o objeto A é, na realidade, a formalização lógica e topológica desse lugar vazio que pode vir a receber uma miríade de objetos que podem transitar por esse lugar, mas nunca serão definitivos. Como disse Lacan no Seminário 2, aquela frase que eu acho maravilhosa, apontamos para sujeitos verdadeiros. Metaforicamente, seria esse lugar vazio, né, no qual algo pode vir a ocupar a posição modal da lógica de Aristóteles de um objeto da pulsão. Mas temos de nos contentar com sombras. Esse objeto que vem ocupar provisoriamente este lugar, ali como objeto da pulsão, momentânea, parcial, é uma sombra. Paula R.M. Vieira. Petri, essa disposição espacial triplicada configura o nó Borromeu? Seria o outro real o quarto elo da amarração do sintoma? Bom, essa é uma questão que trata da topologia dos nós. Para os lacanianos, essa topologia dos nós é uma topologia avançada. Para um topólogo, não. Para o topólogo, essa não é uma topologia avançada. Então, vou ter que fazer algumas explicações importantes. A topologia dos nós, ela nasce em 1847, ao mesmo tempo que nasce a topologia e a topologia da superfície. E ela é produzida por Listing, o criador da topologia, orientando de Gauss, amigo de Riemann. A topologia dos nós é uma coisa muito simples e muito interessante. E ela se torna complexa pelas possibilidades de permutação. Nós temos, na realidade, 3 princípios básicos da topologia da superfície, cada um deles com 2 possibilidades. Torcer, distorcer, deslizar por cima ou por baixo, puxar por cima ou por baixo. É isso. E foram estabelecidos definitivamente em 1932 por um topólogo alemão chamado Reidmeister. Ora, entretanto, eu posso, com 2 barbantes, que são uma metáfora, barbantes fechados, né? Eu tenho que fechar eles para ser nó, que são uma metáfora do toro para o topólogo. Então, a topologia dos nós é uma topologia tórica. Lacan vai dizer isso no seminário 23, sintoma, e 24, que é o do Lincy. Ele vai dizer isso claramente, e ele vai dizer que a estrutura do mundo é tórica. Ora, a estrutura hoje pesquisada pelos físicos do universo, agora é um detalhe de sci-fi, né? Ela é tórica. Os buracos negros, eles têm uma estrutura tórica, né? Eles não te levam para um outro tempo, eles te levam para uma outra modalidade espacial. Mas isso seria algo muito engraçado e complexo de falar. Então, mas realmente essa questão das tramas de amarração, e no seminário 26, o Lacan vai se dedicar a pensar não mais com toros, mas com uma estrutura do contínuo que tem várias franjas e vai traçando elas. Aí que ele vai então dizer, existe um terceiro sexo? Nossa, isso é incrível, né? Magno Lima, boa noite. Que contribuição a topologia aporta para esclarecer a articulação dos circuitos da pulsão, do desejo e da demanda? Bom, demanda é a palavra que Lacan utiliza para traduzir o termo
pulsão de Freud. Porém, vai interessar a Lacan a demanda que é a representação fônica no contexto da sessão analítica, ou seja, a fala do sujeito humano em análise. Mas Lacan vai ser claro que existem outros tipos de demanda, né, na vida do sujeito, né? Inclusive uma demanda do outro materno, que é uma demanda invocante, que pode dizer: quem está aí, como disse Mário do último seminário, né? Who is there? Quem está aí? E a resposta do sujeito, Hamlet, na peça, é final. O resto é silêncio. Não tem ninguém em casa, né? Então, aqueles elementos que eu mostrei aqui no toro, helicoidais, são circuitos da pulsão e da demanda do sujeito, e são anulados pelos circuitos da demanda daquilo que seria o grande outro dele. O circuito da pulsão move-se num vetor longitudinal ao longo do toro, longitudinalmente pelo toro, que é inapreensível, mas que é indicado formalmente na topologia, que na topologia se chama alma, do alemão Seele. E esse é o circuito do desejo. Então, a pulsão circunda o desejo do sujeito, mas não o toca. E circundando o caminho que o desejo tem, acompanhando ele, circunda, por outro lado, o campo do objeto, que é inapreensível, mas que pode sempre estar quase ali à mão, mas não é. Eterno enquanto dura, disse o poeta, né? O Mário Eduardo Pereira, meu amigo, colega no corpo freudiano, no qual estou ocupando espaço aqui no momento no seminário dele para falar sobre esse tema. Parabéns e muito obrigado, Petri, por sua apresentação tão brilhante, clara e instigante. E pior é que eu não acho isso, né? Em todo caso, obrigado, Mário. Obrigado pelas palavras. Gostaria de fazer uma pergunta. Agora sim, lá vem. No grafo do desejo, no seminário 9, a identificação, Lacan aproxima a pulsão da dimensão significante da demanda. Perfeito. Não há pulsão sem corpo. Lacan deixou isso claro. Por isso que eu mostrei o toro como superfície ao mesmo tempo psíquica e corporal do sujeito. Nós somos um toro. O Lacan disse isso no seminário, que nós somos um toro. E teve outro psicanalista que também disse isso, que é o Erik Erikson, no Infância e Sociedade. O Erikson diz: nós somos um tubo digestivo, o ser humano, né? Bom, o próprio matema da pulsão liga o sujeito barrado com a demanda. Sim. Como pensar o toro quando a pulsão passa a ser concebida a partir da dimensão real do gozo? Nessa abordagem que eu fiz aqui, tá? Nessa abordagem que eu fiz aqui, não está a dimensão do gozo ou a questão de um objeto mais gozar. Por quê? Essa dimensão ela só vai se estruturar claramente e formalmente no Lacan a partir do seminário 19, ou pior,
quando Lacan vai trabalhar com 3 toros ao mesmo tempo. E o objeto A vai estar na relação entre os buracos dos outros toros, e não em um buraco específico como o do sujeito. Bom, no seminário 24, que tem um nome muito complexo, que é o seminário, que é o segundo grande seminário da identificação do Lacan, né? O Lacan mesmo faz essa brincadeira. O Lacan vai propor uma... Se eu soubesse dessa pergunta, antes eu teria preparado as animações que eu tenho, todas elas prontas para mostrar isso. O Lacan vai se perguntar sobre 2 coisas. Sobre a identificação, as várias identificações possíveis, e sobre um tipo específico de identificação que era proposta pela IPA para o final da análise, por alguns pela psicanálise do ego principalmente, na qual o analisante se identificaria com o ego do analista, aquela parte saudável. E o Lacan vai dizer que não, que o final da análise se dá pelo um reviramento do toro do outro, e o toro do outro envolveria, eu chamo isso de revirão do toro, porque ele vai falar em renversement, né, essa palavra, envolveria o toro do sujeito naquele momento e o objeto A, que estaria preso no toro do outro, aqui, esse campo, ele se liberaria. O que faria com que houvesse uma modificação. O que é a possibilidade de se relacionar com esse objeto A em terceira instância, em terceiro nível, que é o mais gozar, não é o mesmo que o do 9, o do seminário 12, né? Ele é acrescido de um elemento relacional entre os toros, o toro do simbólico, o toro do imaginário, o toro do real, que não existe na realidade, que é só suposto mesmo, como um campo, né? Como um campo específico, né? Que seriam topologias a serem, eu acho que demonstradas no Lacan, né? Agora, mesmo assim, esse objeto que nós falamos que estaria em Freud e que Lacan vai abordar aqui, ele roça o gozo pelos pontos fronteiros de limites com o buraco no próprio torinho, né? O K1 tem uma pergunta, mais uma. Petri, o bicho da seda que está no buraco, né, e ânsia cósmico, se fecha no casulo, mas o casulo continua no buraco cósmico. Dá para poetar topologicamente? Sugiro. Agora a sugestão do cão. O bicho da seda como primeiro topólogo antes da letra, avant da letra. O bicho da seda vai construir o casulo ao redor de si mesmo, né? E vai se encerrar lá, e ele vai depois sair como borboleta. Eu acompanhei isso durante uns 3 ou 4 anos na minha casa em São Paulo, na janela da cozinha, onde tinha uma árvore maravilhosa, uma murta, que ela era coberta por uma vegetação e as larvas comiam todas as folhas e depois construíam seu casulo. E a partir de um determinado momento elas rompiam esse casulo e saíam como borboletas. Na realidade, não é uma metáfora, não é uma estrutura tórica. Nem tudo
na natureza funciona desse modo. Nós temos algumas coisas do ponto de vista topológico no planeta Terra que funcionam do ponto de vista da esfera. Mas os campos magnéticos da Terra funcionam de forma tórica. Essa é a diferença. Mas mesmo quando nós temos funcionamentos topológicos do tipo da esfera, onde nós temos claramente um interior central e um exterior de fora, e no tório nós não temos essa situação, o interior central do tório está extrínseco a ele, são diferentes. Os filósofos, na sua maior parte, não são todos, é claro, né? A gente também não pode ficar classificando todo mundo, mas a filosofia, e principalmente a filosofia de um filósofo muito famoso hoje em dia, que é o Peter Sloterdijk, se baseia no conceito de esfera. Né? Ele tem 3 livros, Esfera, Espuma e Bolhas. O Freud vai se opor ao conceito de esfera na interpretação dos sonhos. A leitura da frase aonde se diz que a ciência concebe os sonhos como espuma, ou seja, que eles se dissolvem, o Freud vai se opor a isso. Para o Freud, a psique humana não é uma esfera, ela é uma linha que volta-se sobre si mesma, ou seja, ela é um toro. Seria isso. Não sei se tem mais questões. Eu te agradeço, Caon, né, pela questão. A gente sempre fala... A topologia do toro é a topologia mais fundamental que existe. As pessoas se chateiam quando ficam tendo que retornar ao toro. Mas hoje um psicanalista topólogo que realmente trabalha o assunto, ele vai do toro sem corte algum e sem colagem, do toro à banda de Moebius, à garrafa de Klein e ao cross-cap. Eu tenho mostrado isso para os meus alunos de topologia e é algo maravilhoso, e vai ser publicado no meu primeiro volume, que só não está nas livrarias por causa da pandemia, que se chama A Topologia e o Tempo 1, a Conjectura Lacaniana, onde eu mostro e faço análise da primeira principal conjectura de Lacan, que é a passagem possível do toro para a banda de Moebius e da banda de Moebius para o toro, o que nós chamamos uma transformação bijectiva, ou seja, que a gente pode ir e voltar simplesmente seguindo regras topológicas dentro do espírito das regras de transformação de Gödel, né? Que, aliás, era da escola intuicionista topológica também, né? Eu acredito que nós não temos mais questões, e então eu gostaria de agradecer muito a boa vontade de vocês de terem assistido esta apresentação aqui no Facebook do Corpo Freudiano, dentro do seminário de leitura do colega Mário Eduardo Pereira, e acompanhado pelos nossos queridos colegas Amanda Riso e Gustavo Florencio. E eu vou então fazer uma brincadeirinha, né, rodando aqui o logotipo que nós fizemos, eu e o meu querido Felipe Blanco, né, para homenagear ao Lacan, por ocasião de uma publicação do seminário. E eu vou dar os... tem mais questões? Opa! Então voltamos à tela cheia, tem mais algumas questões, né? Então, vamos ver. O Gustavo diz que tem... o Rodolfo. O Rodolfo Rufino, meu amigo, meu querido amigo de cafés, lá na Perdizes, na frente da PUC, né?
Petri, depois de te agradecer por sua bela exposição, te deixo essa pergunta. Lá vem bomba, quer ver? A topologia mostra o que ocorre ou pode. A topologia é uma descrição das modalidades possíveis de transformação do espaço. Numa determinada transformação que ocorre num espaço, seja ele físico ou psíquico ou abstrato, a topologia pode tomar aquele ponto modal de transformação e descrever como estão se dando as propriedades topológicas naquele momento. Como se dão os vetores, como se daria, por exemplo, como está organizado naquele momento o deslocamento, a condensação, o desejo, né, a demanda, a pulsão, essas coisas. Né? Além disso, também pode, além nos dar indicações de como produzir efeitos pela nossa intervenção? Não. Não. A topologia ela não é prescritiva. Há uma diferença. A ação do psicanalista para Lacan ela é ética. Toda ética se funda numa estética que é transcendental do ponto de vista da topologia matemática intuicionista, aonde se faz uma reforma da estética transcendental de Kant, em dois pontos fundamentais na topologia. O primeiro, o espaço não é um espaço plano, euclidiano. O espaço é curvo e ele se dobra sobre si mesmo e se atravessa. Toda linha que segue reta desiste de seu caminho reto, porque no infinito ela vai voltar-se contra si mesmo e vai voltar ao começo. A segunda coisa é que para a topologia as superfícies possuem duas possibilidades essenciais: autoatravessamento e interpenetração de uma superfície com outra. Isso é dado através de Riemann. Bom, com essa reformulação da estética transcendental, a segunda coisa que acontece é que a estética transcendental, reformulada pelo intuicionismo matemático desde Gauss até hoje, diz que não há o conceito de verdade. Ela não trabalha com o conceito de verdade, com o conceito de certo ou errado. Ou seja, ela está fora da regra do terceiro excluído, que é suposta a Aristóteles pela lógica ocidental, mas Aristóteles nunca falou sobre ela, né? Que busca garantir a não contradição do raciocínio lógico. A topologia trabalha com contradição. Uma coisa pode estar no seu verso, numa transformação, e no seu reverso, em outra transformação. E o terceiro e último ponto é que a topologia não trabalha com a categoria do tempo, porque o tempo é sucessão linear de aqui e agora. A topologia trabalha dentro do contínuo riemanniano, de Weil também. Ou seja, tudo aquilo que o psicanalista Freud queria para o seu fundamento científico do inconsciente é o que está na topologia matemática intuicionista, não na algébrica, na intuicionista. Né? Tá. Obrigado, Rodolfo. Isso a gente, quando nos encontrar de novo, a gente pode conversar mais sobre isso. Então eu vou rodar a animação do Lacan, né, em homenagem a ele aqui, pá, rodando o Lacan, né, e vou rodar os créditos antes de desligar
a live e peço a vocês que, por favor, vejam os créditos, porque tem a nossa equipe de trabalho aqui. E eu agradeço a todos vocês o carinho por terem participado dessa atividade do Corpo Freudiano de São Paulo. Eu, Luiz Carlos Petri, psicanalista e topólogo, membro do Corpo Freudiano de São Paulo, e da Topos de Caxias do Sul, que também apoia esse trabalho. Agradeço a todos vocês e talvez tenhamos futuramente uma outra possibilidade de conversarmos.